Fala, meu povo, beleza? Dando continuidade e agora sim finalizando os principais tópicos que podem aparecer em provas sobre desequilíbrios ambientais, a gente não podia deixar de falar sobre o lixo. O lixo, ele é basicamente, infelizmente, a marca do ser humano, né? É o que o ser humano deixa em qualquer lugar por onde ele passa. E é um grande problema que a gente precisa enfrentar, porque a gente costuma pensar sempre que o lixo deve ser colocado fora, né? Fora das nossas vidas, fora da nossa casa, fora das nossas residências, fora dos nossos prédios, fora dos nossos condomínios. Mas lembra que quando a gente pensa no conjunto de ecossistemas que formam o nosso planeta, que formam a nossa biosfera, não existe o fora, né? Então a gente está convivendo o tempo todo com o lixo que a gente produz. Para vocês terem uma ideia, no Brasil existe uma média, essa média provavelmente já está desatualizada, mas existe uma média de que cada pessoa produz cerca de 600 gramas de lixo por dia. Em algumas cidades, como São Paulo, isso pode chegar entre 1 e 1,2 kg gramas, 1,2 kg de lixo por dia. Tá? Cidades como Nova York, essa média pode chegar a 3 quilos de lixo por dia, por pessoa sendo produzido. Então a gente precisa pensar o que fazer com todo esse lixo que a gente produz e no contexto em que a gente vive hoje, né, na sociedade, nessa sociedade de consumo, em que é uma sociedade que se aumenta a quantidade de lixo, não é? Porque graças aos números de itens que a gente produz, que são itens descartáveis, que buscam, né, dentro desse contexto dessa sociedade, facilitar o nosso dia a dia, mas deixando um rastro gigantesco de lixo, né? Então, se a gente pensa no rastro do ser humano, o rastro do ser humano é lixo onde ele chega, nos ecossistemas onde ele vive e também agora e cada vez mais em outros ecossistemas, até mesmo onde ele não é o ecossistema natural da nossa vida, né? Como, por exemplo, a quantidade de lixo que já está chegando nos oceanos, que já alcança aí quilômetros de extensão, já afetando aí seriamente a vida marinha. E aí, o que é que a gente pode fazer? Ora, durante muito tempo, a solução, né, por assim dizer, se realmente essa é a melhor palavra, mas durante muito tempo a solução foi simplesmente transferir o lixo produzido, né, para uns locais mais distantes das comunidades, mais distantes das sociedades, formando o que a gente chama de lixões, né? Então, os lixões foram as soluções durante muito tempo para a produção de lixo da nossa sociedade, né? É, só que na verdade isso era somente uma transferência do lixo que era produzido pela sociedade para longe, para um outro local mais distante e muitas vezes até mesmo próximo a outras comunidades, né, que não tinham tanto poder aquisitivo assim para viverem longe desse lixo todo. E aí lembrem que lixão a céu aberto, além do mau cheiro, além da dificuldade da visual que ele gera, né, e mau cheiro, ele também é responsável por intensa proliferação de insetos como moscas e baratas, proliferação de outros animais como ratos, e esses animais eles podem causar grave problema à saúde pública, né, porque eles podem ser vetores de algumas doenças, tá? Além disso, como vocês conseguem ver aqui na imagem, algumas pessoas, infelizmente, no nosso país e ao redor do mundo, passaram a explorar esses lixões, recolhendo restos de comida, restos de outros objetos, roupas, tá? E acaba colocando isso em risco a própria saúde delas e, consequentemente, dificultando ainda mais a saúde pública de forma geral do nosso país e de outros locais também onde essa realidade acontece. Então, o que é que a gente precisa fazer, né? O que pensar e como agir? Qual o melhor destino para o lixo?
Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que algumas coisas, alguns produtos que a gente, no nosso dia a dia, dentro dessa sociedade de consumo que a gente vive hoje, facilmente a gente descarta como lixo, eles são produtos que não são biodegradáveis e que levam um tempo muito grande para se desfazerem, né? Como vocês conseguem ver aqui nessa imagenzinha. Então, por exemplo, uma garrafa PET, olha só, vai levar 400 anos na natureza para poder se desfazer. Um simples chicletezinho que você acha inocente jogar na rua vai levar 5 anos na natureza para se desfazer. Né? Aquele copinho plástico que todo mundo usa muitas vezes quando vai beber água, até mesmo na sua escola, no seu cursinho, leva 50 anos para se desfazer jogado no lixo comum. Tá? Uma lata de alumínio aí, nosso tempo é indeterminado para fazer, para ela se desfazer no ambiente, tá? No meio ambiente. E por aí vai. Até mesmo o próprio vidro, que muita gente está utilizando hoje como uma possibilidade para substituir, por exemplo, canudinhos plásticos, né? Aqueles canudinhos de vidro, eles na verdade são uma faca de dois gumes, né? Enquanto eles substituem vários canudinhos plásticos por poderem serem reutilizados, o que é muito bom, mas aquelas pessoas que porventura vierem a quebrar aqueles canudinhos e vierem jogar fora porque quebraram os seus canudinhos de vidro, olha só, aquele vidro vai virar lixo e é um lixo que vai durar 4.000 anos para se desfazerem no ambiente. Então, apesar da ideia muito boa de se substituir os canudinhos de plástico, o que na verdade deveriam ser deixados de serem utilizados, ou serem substituídos por materiais biodegradáveis, né? Talvez o vidro não seja de fato a melhor opção de material para substituí-lo, né? Então, se você não precisa de fato usar canudinho, talvez o melhor seja você não usar e não utilizar um outro material que não seja de fato biodegradável, né? Então, talvez a melhor solução para os canudinhos seja de fato a substituição por materiais biodegradáveis para a sua fabricação. E aí, o que fazer de fato? Pessoal, a primeira medida que a gente precisa pensar é na mudança da nossa forma de utilizar os nossos recursos. É repensar essa sociedade de consumo, né? Que é isso que mostra aqui essa ideia aqui dos 3R, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar, que é reduzir, reutilizar e reciclar, tá? Então, reduzir o consumo, né, que está diretamente ligado a essa sociedade de consumo que a gente está vivendo, reutilizar, ou seja, dar um outro emprego para aquilo que a gente muitas vezes já tem e que o objeto, né, de uso primário daquele objeto não tem mais serventia, então talvez repense uma outra possibilidade para uso para aquele objeto e reciclar para dar um novo destino, reutilizar aquele objeto que não serve mais para você, para servir como matéria-prima para a fabricação de novos objetos. Então, essa é a base de tudo é repensar essa sociedade de consumo baseado aí nos 3 R's, nesses 3 princípios básicos, tá? E aí vamos falar um pouquinho de fato em ações práticas que a gente pode adotar para tratar o nosso lixo. Primeiro, olha só, aqui só exemplos só para você entender o que significa a reutilização, tá? Então, isso aqui são exemplos de reutilização. Então, vejo materiais que estão sendo reutilizados com outro objetivo diferente daquele início para que eles foram criados originalmente, tá? Então, isso é o que significa reutilizar. Então, cuidado com esse conceito de reutilizar, porque ele pode sim aparecer uma questão de prova, tá? Junto com o conceito de reciclagem. Reciclagem é quando você pega um material, por exemplo, material plástico de uma garrafa PET, e transforma esse plástico para que esse plástico volte a ser matéria-prima para a fabricação de um outro material, de um outro objeto de origem plástica também, não necessariamente uma outra garrafa, tá? Então cuidado com isso. Reutilizar é você pegar um objeto, como aqui uma garrafa, e dar a ela um novo novo uso, tá? Como aqui essa garrafinha está sendo usada agora como um vaso para planta, tá? Então muito cuidado com esses dois conceitos que podem aparecer numa questão de prova. Bom, e aí sim, quando a gente fala de reciclagem,
o básico da reciclagem é separar o lixo orgânico do lixo inorgânico, ou seja, do lixo biodegradável do lixo não biodegradável. Isso significa lixo orgânico do lixo inorgânico. O que é que pode ser degradado no meio ambiente, ou seja, sofrer decomposição, o que é que não pode sofrer decomposição. Você acabou de ver, a gente acabou de ver naquele quadrozinho alguns materiais que praticamente não sofrem decomposição ou levam muito tempo para sofrer decomposição. Então, aqueles materiais vão ser considerados materiais de lixo inorgânico, lixo não biodegradável. Então, eles podem ser, vários deles, pelo menos, podem ser separados aqui na coleta seletiva, que é quando a gente separa esses dois tipos de lixo no mínimo ou separa por esses 4 tipos aqui principais. Papel, está aqui exemplos de tipos de papel que podem ser reciclados e está aqui os que não podem ser. Plástico, está aqui exemplos do que podem ser reciclados e aqui o que não podem ser. Metais, está aqui exemplos do que podem ser reciclados e está aqui o que não pode ser. E vidro, está aqui exemplos do que podem ser reciclados, de que tem composição de vidro, e aqui o que não pode ser. Então, a primeira medida para se dar um destino correto ao lixo é fazer a coleta seletiva, reciclagem, tá? Logicamente, repensar a sociedade de consumo, depois disso fazer a reciclagem, separar o que pode ser, o que pode sofrer decomposição do que não pode. Com esses materiais que podem sofrer a reciclagem, novos produtos podem ser formados. Com aquele que pode sofrer decomposição, aí sim a gente pode agora dar outras finalidades para eles, outros destinos para eles, diferente de um lixão a céu aberto, como por exemplo aterros sanitários. Pessoal, um aterro sanitário é um destino mais apropriado do que um lixão a céu aberto para você depositar o lixo orgânico, tá? O lixo biodegradável de preferência. Apesar de que em vários locais do nosso país, os aterros sanitários recebem lixo não biodegradável, lixo inorgânico, tá? E qual o problema disso? É que um aterro sanitário ele tem um tempo de vida útil. Então, quanto mais lixo não biodegradável esse aterro receber, mais rápido ele vai passar o tempo de vida útil dele e aí ele foi menos aproveitado do que ele deveria ter sido, tá? Vamos dizer dessa forma para ficar claro para todo mundo. Então, por isso que o ideal é que só venha de fato para os aterros sanitários lixos de origem orgânica, lixo que pode ser biodegradável. Daí a importância de políticas públicas a nível de estado e a nível de municípios que incentivem a coleta seletiva, incentivem cooperativas de reciclagem de lixo em vários locais aqui do nosso país. Então, olha só, qual a diferença de um aterro sanitário para um lixão a céu aberto? Primeiro, o solo do aterro sanitário, pessoal, a base, ela é totalmente preparada para evitar a contaminação do lençol freático que possa vir a passar ali por aquele local. Tá? Ela é impermeabilizada para evitar que o lixo possa chegar e contaminar esse lençol freático. À medida que o lixo é depositado, olha só, então camada em cima de camada desse lixo vai gerar uma pressão. E essa pressão, ela gera um precipitado, ela gera um líquido rico aqui em produtos tóxicos, né, derivados do lixo, que a gente chama de chorume. E esse chorume, nos lixões, eles podem alcançar o lençol freático. No aterro sanitário, esse chorume ele é drenado para reservatórios específicos e, logicamente, ainda assim ainda tem a proteção impermeável para evitar que esse chorume chegue até o lençol freático, tá? Outra coisa que você percebe aqui é que existe uma camada de lixo e uma camada de solo, uma camada de areia, sempre assim de forma alternada. Para que isso? Para evitar a proliferação daqueles animais que a gente comentou há pouco tempo, rato, barata, mosca, tá? Evitando assim ou diminuindo assim
a problemas de saúde envolvendo doenças que podem ser transmitidas por esses animais. Para diminuir também a atração de outros animais como urubus, que podem trazer outras consequências, por exemplo, para aviões que possam, para lixões, por exemplo, que estão próximos a aeroportos, urubus podem prejudicar esses aviões que passam perto desses locais. Então, aterros sanitários precisam estar sempre soterrando camadas de lixo para evitar a atração desses animais que podem se sentir atraídos pela presença desse lixo, tá? E aí, pessoal, com esse soterramento aqui constante do aterro sanitário, começa a entrar em ação aqui um tipo de decomposição. E essa decomposição é decomposição anaeróbica. Nessa decomposição anaeróbica, um dos produtos que é produzido aqui dessa decomposição é o metano. Então, é necessário também, num aterro sanitário, ter estruturas, ter canaletas que possam servir para a condução desse metano. Esse metano ele pode ser usado tanto para como gás natural, como combustível, ou naqueles aterros em que isso não é feito, esse metano é queimado aqui em aquecedores, em chaminés próprias para essa queima, tá? Então, assim, você pode perguntar, professor, nos aterros em que tem esse tipo de chaminé, a queima do metano vai produzir poluente? Vai, porque a queima do metano vai produzir CO2 e água. E o excesso de CO2 você já sabe que ajuda a aumentar o efeito estufa. Beleza. Do mesmo jeito que se o metano estiver sendo liberado aqui diretamente para a atmosfera, ele também vai contribuir para o efeito estufa, porque o metano também é um gás de efeito estufa. Tá? Então, o ideal é que o metano fosse aproveitado como biocombustível. Mas naqueles locais em que não existe esse aproveitamento, esse metano, o melhor a se fazer é ainda assim queimar esse metano aqui, porque o metano tem um poder de efeito estufa maior do que o CO2, tá? Então, é melhor queimar o metano para que seja liberado apenas CO2 e água, beleza? Então, essa é a diferença básica de um aterro sanitário. E aí, quando chega aqui nesse topo aqui, quando tudo isso aqui chegar na mesma altura, é quando esse aterro sanitário vai atingir o seu tempo útil de vida. E aí, se tudo tiver sendo feito tiver sido feito ao longo do tempo de forma correta, aí sim, depois que isso aqui tiver sido feito, tiver tudo assentado, essa superfície aqui vai poder ser utilizada para construções aí de prédios, de parques, de praças, enfim, vai poder se devolver à sociedade aqui algum prédio, alguma construção, algum benefício para uso aqui na superfície aqui no final do tempo útil desse aterro sanitário, certinho? Bom, uma outra forma, um outro uso para o lixo orgânico é a compostagem. Pessoal, compostagem ela vai servir para transformar a parte orgânica do lixo em compostos que podem servir como fertilizantes para o solo. Tá? Então, existem basicamente dois tipos de compostagem. Tá? A compostagem, que é essa daqui, a compostagem que vai utilizar como principais agentes decompositores aqui fungos e bactérias, ou seja, micro-organismos. E aí esses micro-organismos vão agir aqui nesses produtos, nesse resto de matéria orgânica, produzindo esses compostos aqui que vão servir como fertilizantes para o solo. E existe o que a gente chama de vermicompostagem, que pode ser conhecido também como minhocário. O minhocário, pessoal, aqui quem vai agir são as minhocas, né? Então as minhocas vão agir se alimentando desses restos aqui de matéria orgânica e as excretas da minhoca vão servir como fertilizante para o solo, que a gente chama de humus de minhoca, tá? Então, nessa compostagem aqui, prevalece a ação de micro-organismos e como produto final a gente vai ter um composto orgânico que vai servir como fertilizante. Nessa compostagem aqui, que é o minhocário ou vermicompostagem, vai prevalecer aqui a ação de um detritívoro, cuidado para não confundir. Aqui vai prevalecer a ação de decompositores, fungos e bactérias. Aqui vai prevalecer a ação de detritívoros, tá? Como a minhoca.
E o resultado aqui vai ser o que a gente chama de humus de minhoca, tá certinho? E aí esses humus aqui, pessoal, vai ter a partezinha dele, aquele chorumezinho também vai escorrer aqui, ó, que pode ser utilizado também como fertilizante, tá? Fertilizante líquido. E o restante aqui, esse produto aqui, que é resultado das excretas da minhoca, vai servir também como fertilizante, tá? Então observem que a compostagem, de forma geral, ela vai contribuir para a agricultura, tá? E também para a reciclagem da matéria orgânica. Então, ela tanto serve para a agricultura de forma geral, porque ela produz fertilizantes a baixo custo, como ela também acaba servindo para ajudar aí na reciclagem da matéria aí, né? Que a gente já viu que reciclagem da matéria é uma característica importante do funcionamento dos ecossistemas, não é? Bom, existe um tipo de lixo que até então só tem uma opção para tratá-lo, que é o lixo contaminado, lixo hospitalar, lixo contaminado, lixo com risco biológico. Só temos uma opção para ele. E que opção é essa, pessoal? A incineração, tá? Então, não tem muito o que se fazer em relação a esse lixo, só dá para incinerar. Só que, claro, quando falo incinerar, você não vai simplesmente, então vou tocar fogo aqui na minha casa. Não é dessa forma. Existem empresas especializadas nesse processo que recolhem esse lixo em hospitais, postos de saúde, em unidades de saúde, levam para incineradores próprios, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, onde vai acontecer esse processo de incineração. É claro que nesse processo de incineração vai acontecer sim a produção de poluentes, né? Porque de certa forma, uma certa concentração de fumaça vai sempre ser produzida. Mas mesmo assim existem filtros especiais que vão tentar bloquear o máximo de partículas aí que possam ser eliminadas nessa fumaça, tá? Então por isso que o ideal é que essa incineração seja feita por empresas especializadas e credenciadas para esse processo. Certinho? Então, com isso a gente encerra os principais tópicos dentro de desequilíbrios ambientais que possam aparecer na tua prova. Fica ligado para os próximos assuntos que a gente vai começar aqui a gravar vídeos. Não deixa de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de compartilhar com teus amigos. Qualquer coisa, deixa um comentário aí sobre alguma dúvida, algo que tu queira saber mais. Então deixa nos comentários aí, que se for pertinente, eu além de te responder, posso gravar um vídeo a mais te esclarecendo melhor sobre isso. Então valeu, até nos próximos vídeos.